Mais uma vez, graça e paz, queridos irmãos. Podeis tomar os vossos assentos, por favor. Glória a Jesus. Amém. Peço que venha aqui a vocês e sei que o Senhor vai falar conosco aqui. Tem uma palavra aqui e eu falei: Senhor, fala com o teu povo nesta noite. É a tua igreja, Senhor. Lucas capítulo número 24, a partir do verso número 13. Você quer acompanhar aí na sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 13 a seguir, diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e não acharam, e ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E eles lhe disse: Honestos e tardos de coração, crê tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E ele, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que achavam em todas as Escrituras. E chegaram na aldeia para onde iam, e ele fez com que ia passar mais longe, mas os constrangeu, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Amém. Glória a Jesus. Queridos, Jesus veio a este mundo com o propósito de salvar a humanidade, e esse plano de salvação passava e passou pela sua morte. Ele, antes de ir à cruz, ele falou aos seus discípulos, falou aos apóstolos, que ele seria preso em Jerusalém, que ele seria entregue nas mãos dos principais dos sacerdotes de Israel, e que ele seria ali crucificado, morreria. Os discípulos não acreditaram muito naquela palavra. Pedro ficou perplexo com aquilo e até no momento falou: Não, mestre, jamais isso vai acontecer, eu não vou deixar isso acontecer com o Senhor. Mas Pedro não sabia exatamente o que estava falando. Mais para frente ele foi entender o plano do Senhor. Mas Jesus terminou indo até a cruz. E se hoje nós podemos estar aqui nesta noite, é porque aquilo que o Diego cantou aqui nesta noite é que, por conta do sacrifício dele na cruz do Calvário,
é que nós temos esta esperança e podemos nos reunir aqui para glorificar ao Jesus que foi morto, mas que está vivo no nosso meio. E aquele Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, e ele se encontra com esses dois discípulos, esses dois personagens que estão indo num caminho, que estão caminhando, tristes por conta daquela situação, porque eles tinham algumas esperanças no seu coração. Eles tinham no seu coração que Jesus seria um grande líder que iria levantar-se para livrar Israel do jugo de Roma. Eles tinham no seu coração que este era o plano de Jesus, que Jesus seria aquele que ia levantar uma guerra para que pudesse libertar o povo de Israel do jugo dos romanos. Mas Jesus não veio fazer esse tipo de guerra. Nem nós podemos entrar nesse tipo de guerra, porque a palavra de Deus diz que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que operam neste mundo. Então Jesus, a batalha dele foi no mundo espiritual, e ele precisava cumprir esse propósito, e ele cumpriu esse propósito. E os discípulos não entendem isso e por isso ficam tristes, por isso eles ficam cabisbaixos e vão um conversando com o outro no caminho e falando: morreu a nossa esperança, acabou, não tem mais jeito. Nós esperávamos que ele fosse, mas ele não era, porque ele morreu. Muitas vezes somos nós assim na caminhada. Quando as coisas não acontecem da maneira que nós esperamos, da maneira que nós planejamos, muitas vezes nós desabafamos com alguém e dizemos, e falamos: olha, acabou, eu pensava que ia agora mudar, mas não tem mais jeito a minha vida, porque foi embora, o que eu pensava que era o plano de Deus para a minha vida, a solução de Deus para a minha vida, morreu, acabou-se, não tenho mais esperança. E nós muitas vezes nos afundamos dentro dos problemas e das adversidades da vida e começamos a falar como pessoas que não conhecem Jesus e que não têm uma experiência com Jesus. E eu queria até nesta noite perguntar para você, querido irmão que está aqui nesta noite, qual é a tua experiência com Jesus? Qual é a tua caminhada com Jesus? Aqueles discípulos tinham caminhado um certo tempo já com Jesus. Jesus teve um ministério de mais ou menos 3 anos, e eles ali passaram algum tempo, não sei se desde o começo ou não, a Bíblia não nos traz esse dado, mas eles já estavam algum tempo andando com Jesus, eram discípulos de Jesus, mas não conseguiam compreender os planos e os propósitos que Jesus tinha para a vida dele. Eu queria nesta noite chamar a tua atenção. Você tem entendido o que Deus quer para a tua vida? Você entendeu que o Senhor tem uma chamada para você, querido irmão? Que você tem que viver segundo aquilo que Ele tem como um plano e como uma chamada. E nós muitas vezes nos afundamos numa religiosidade e numa religião de estarmos frequentando igreja, frequentando o culto apenas. E Deus não quer só isso da minha vida e da tua vida. Deus quer um relacionamento mais íntimo, que nós possamos conhecer Ele mais na sua intimidade. Deus nos chama para isso, querido irmão. Você não veio aqui simplesmente para sentar nesses bancos e ficar aqui durante algum tempo, 1h30, 2 horas, e depois sair daqui e voltar para sua casa, e amanhã, segunda-feira, viver uma vida como você não conhecesse Jesus. Porque foi isso que aconteceu com esses discípulos. Depois que Jesus, Ele morre, e eles nem percebem que o plano de Deus tinha se cumprido na vida deles, eles passaram a viver como pessoas comuns, e começaram a falar das coisas comuns, dos problemas da vida, e não pararam para pensar: olha, Jesus falou que ia morrer, Jesus falou que ao 3º dia ressuscitaria. Eles esqueceram destas coisas. Querido irmão, nesta noite eu quero te chamar a atenção para que você possa embarcar numa caminhada de um relacionamento íntimo com o teu Deus, porque Jesus quer andar com você, quer estar com você e quer usar a tua vida aqui, meu amado irmão. Aí você pode perguntar: você?
Aí você me pergunta de novo, eu mesmo? É você. Mas você não conhece muito bem quem eu sou, mas é você. Que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, nós vemos um homem que era como Pedro, por exemplo, que era um homem de temperamento fortíssimo, que era um homem que qualquer coisa ele puxava a espada, e Jesus chamou para ele e falou: vem após mim, eu vou fazer de você um pescador de homens. Se você for olhar, a maior parte dos discípulos de Jesus eram homens cheios de defeitos, cheios de problemas, mas Jesus chamou estes e para tratar e para moldar, para usar a vida deles. Sabe qual que é o diferencial muitas vezes do que aconteceu com eles e o que não acontece com a gente? É o desprendimento de dizer: Senhor, eu vou seguir. Jesus, eu vou deixar as redes e eu vou te seguir. Jesus, eu vou deixar o cotidiano da vida de lado e eu vou te seguir. E eu vou deixar o Senhor tomar conta da minha vida e fazer o que o Senhor quer na minha vida. Pedro assim fez e assim viveu com Jesus. Mas muitas vezes até passamos por essa experiência, mas voltamos e retrocedemos. Mas eu quero dizer para você que ainda que você tenha retrocedido na tua caminhada, hoje o Senhor te dá uma nova oportunidade de você novamente andar com Ele e de experimentar o que o Senhor tem para você. Nós cantamos aqui nesta noite que o novo de Deus chegou para nós, que Deus tem novo para a nossa vida, Deus tem novidade de vida, querido irmão. Nós temos que experimentar a cada dia o milagre do Senhor e uma experiência profunda com o nosso Deus. Não é possível que nós nos contentemos apenas a estarmos em uma igreja, a frequentarmos culto e as pessoas são usadas e nós ficamos para trás. Deus quer usar você, Deus quer fazer uso da tua vida. Você tem um talento sim, e Deus quer fazer uso da tua vida. É só você dizer: Deus, estou aqui, faz o que o Senhor quer na minha vida. Não se preocupe com as circunstâncias quando ela vem adversa. Um crente, quando tem uma caminhada com Jesus e tem uma experiência com Jesus, ele não volta a viver a vida cotidiana como uma vida comum. Na verdade, eu tenho visto muitos cristãos vivendo esta vida muito comum. Eles pensam em: como é que eu vou resolver o problema? Eles já pensam de uma forma comum, como todo mundo pode resolver aquele problema. Querido, você não é qualquer pessoa, você é chamado de Deus, e em Deus você tem que procurar a solução do teu problema, querido irmão. Aqueles discípulos começaram a desabafar, como todo mundo faz, e me permita até dizer uma coisa que acontece nesse desabafo. Normalmente nós procuramos uma pessoa errada para desabafar, falamos com qualquer pessoa, e uma pessoa que não vai ajudar a gente, que não vai trazer um bom conselho para a gente, e a gente vai falando da nossa vida e abrindo o nosso coração, e nós não recebemos uma palavra de Deus. Deus traz essa palavra ao meu coração. A quem você tem recorrido nos momentos difíceis? A quem você tem aberto o teu coração? Não é para qualquer pessoa não. Jesus quer estar com você e falar com você e ouvir você falar com Ele e trazer a direção que você necessita. Tem gente que, para citar aqui um exemplo, está passando um problema no casamento, aí vai lá e vai desabafar com alguém, e normalmente vai até procurar um ímpio. Aí a pessoa lá: larga a tua mulher, larga o teu esposo, vai embora. Não é assim, a Bíblia não ensina estas coisas, Jesus não vai ensinar nunca estas coisas. Então vá para a palavra de Deus, vá diante da presença do Senhor, porque Ele tem uma palavra para você, tem um conselho a dar a você. E é no Senhor que nós conseguimos. Mas deixa eu voltar, esses discípulos, eles estão lá murmurando e reclamando da vida, e chorando as pitangas um para o outro, e se lamentando. Jesus morreu, Jesus não está mais conosco, e Jesus vivo, e de repente Jesus se apresenta para ele. E é por isso que eu amo esse mestre querido. É por isso que eu amo Jesus, porque mesmo nós errando,
ou como o Diego e Estevão cantaram aqui, mesmo sendo falho e mesmo sem merecer, Deus nos ama. A graça do Senhor é algo que a cada dia, quando eu penso, eu me apaixono por esse Jesus, porque nós somos cheios de falhas, nós somos tão cheios de defeito, e mesmo aqueles discípulos reclamando da vida, estando fora do plano de Deus, estando fora do propósito que o Senhor tinha para a vida deles, Jesus chega perto deles e começa a caminhar com ele. E nesta noite Jesus chegou aqui para andar com você, para caminhar com você e para se revelar novamente a você, querido irmão. Aí Jesus chega para ele: o que está acontecendo com vocês? Muito embora Jesus já soubesse o que estava acontecendo, porque Jesus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Jesus conhece quem nós somos por dentro e por fora. Eu aqui consigo enxergar o exterior de vocês, mas no profundo lá, quem conhece vocês é o Senhor, e Ele sabe exatamente quem é você, qual o teu nome, teu sobrenome, onde você mora, onde você trabalha, sabe o nome, número de RG, sabe todos os detalhes da sua vida, porque a Bíblia me afirma dizer que os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra e contempla a todos. Então onde você vai, lá está os olhos do Senhor. Quando você vai para um canto e de repente por um problema e por uma dificuldade você começa a chorar e não quer chorar diante da presença das pessoas, Jesus vê você lá naquele canto chorando, dos joelhos dobrados e dizendo que não aguenta mais a situação. Jesus sabe desses detalhes da tua vida, querido. Aí, mas Jesus faz a pergunta: o que está acontecendo com vocês? Porque Jesus quer que nós a Ele cheguemos e falemos com Ele. Jesus sabe de todas as coisas, e não, por esse princípio nós não precisaríamos nem orar, mas Ele faz a pergunta justamente para instigar esse relacionamento, para nós falarmos com Ele, dialogarmos com Ele. E de repente eles, não ainda compreendendo, eles no seu natural, eles dizem para Jesus: você é por acaso um peregrino em Jerusalém, não sabe todas as coisas que têm acontecido por aqui? Como é que você se dirige para Jesus, quando Jesus te questiona e interpela você acerca da tua vida? Aqui a gente pode até criticar esses discípulos que falam no seu natural, mas eles são sinceros em abrir o seu coração e dizer para Jesus o que realmente estava acontecendo com eles. E eu queria nesta noite dizer a você: seja sincero na tua oração, em dizer ao Senhor aquilo que está se passando com você. Porque muitas vezes na nossa oração nós maquiamos algumas situações, nós aprendemos algumas orações e a gente vai naquela forma metódica que parece mais uma reza, né? E nós não abrimos verdadeiramente o nosso coração para o Senhor, e não dizemos para o Senhor aquilo que vai lá dentro e que só Deus sabe, mas que Ele quer que com a nossa boca nós confessemos a Ele e falemos para o Senhor, principalmente das coisas erradas que muitas vezes nós fazemos e que praticamos, porque erramos, queridos irmãos, e nós precisamos ir ao Senhor e dizer para o Senhor e falar para o Senhor o quanto nós somos falhos, o quanto nós erramos e o que nós precisamos acertar na nossa vida, e dizer: Deus, eu não queria ser assim, mas eu sou assim, mas muda a minha vida, Senhor. Eu quero ser diferente, Pai. Eu quero ter um compromisso com o Senhor, eu quero ter uma aliança com o Senhor, por isso a minha vida está aqui. E aí você rasga o seu coração, e aí Deus fala: então agora você está preparado para receber de mim na tua vida. Eles começam a falar e Jesus começa a expor a eles as Escrituras.
e começa a partir de Moisés explicar todas as coisas que a Bíblia falava a respeito da sua vida, de como ele viria a este mundo, de como ele sofreria, de como ele padeceria em favor para eles. E o coração dele, a Bíblia nos diz que começa a arder, querido irmão. Como é que o seu coração fica diante da exposição da palavra de Deus? Muitas vezes, com o passar do tempo, nosso coração fica petrificado, gelado, não mais nos causa emoção alguma a palavra de Deus. Nós ficamos alheios àquilo, mas aqueles discípulos, quando ouviam a palavra de Jesus, a palavra dele queimava. Eu espero que a palavra do Senhor possa estar queimando o teu coração, e você aqui já pensando: eu preciso tomar uma decisão na minha vida, eu preciso fazer isso, eu preciso dar esse passo. A palavra do Senhor está me orientando a fazer isso, e eu vou fazer isso, porque a palavra de Deus está queimando no meu coração. Deixa que o Espírito Santo possa fazer esta obra na tua vida aqui nesta noite, e você sair daqui diferente, e você sair daqui transformado por esta palavra que nós falamos pelo Espírito de Deus nesta noite, querido. E aqueles discípulos abrem o seu coração, e de repente Jesus faz que vai passar adiante, que vai mais longe, mas eles dizem: Senhor, não vai embora, fica comigo, Senhor, fica mais um pouco. Porque quando Jesus se revela a nós e começa a expor a nós a sua palavra, que ele não tem coisa e não tem ambiente melhor do que estar na presença de Jesus. E a Bíblia diz que diante da presença dele até a tristeza salta de alegria, que diante da presença dele há louvores, há um clima que é diferente. Não é a hora que o culto acaba, nós irmos embora, mas quando Jesus se faz presente, quando Jesus está no meio, quando Jesus manifesta a sua presença, nós falamos: Senhor, tomara que esta noite não acabe, tomara que o Senhor jamais se aparte de mim. E eu quero dizer para você que mesmo quando nós dermos a bênção apostólica aqui, e quando você for para a sua casa, Jesus vai com você para dentro do teu lar. E quando amanhã você acordar, Jesus vai estar com você. E você se dirigir para o teu trabalho, Jesus vai com você, porque Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Promessa do Senhor, querido irmão. E de repente Jesus senta com eles e começa a cear com eles, e Jesus parte o pão. E aí, onde eu quero aqui terminar, Jesus tira aqueles homens do natural deles e leva para a sua intimidade, para se revelar a eles uma vez mais. Jesus nesta noite faz um convite para mim, para você nesta noite. Eu quero entrar na tua casa, eu quero sentar na tua mesa, eu quero sentar com você, falar com você, olhar nos teus olhos e ter um relacionamento íntimo com você. É isso que o Senhor nesta noite tem para as nossas vidas. Até quando nós vamos ficar como naquele momento da vida deles, como que nada tivesse acontecido, como se nós nunca tivéssemos encontrado Jesus. Você já encontrou Jesus, você já aceitou Jesus, e Jesus quer estar com você todos os dias, e quer a cada momento ter um relacionamento pessoal com você. Por favor, nesta noite, atenda o convite do Senhor e diga para Ele, como aqueles discípulos: vem, Senhor, entra para a minha casa. Como Zaqueu: Senhor, entra na minha casa. Senhor, eu quero estar contigo e eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, Senhor. Será que você pode desejar isso no seu coração? Será que é isso que você quer? Eu não falo de algo de alguém que está empolgado por ouvir isso aqui você e sentar na sua mesa, querido irmão. E não tem bênção maior do que essa, do que nós sentarmos e Jesus sentar conosco. Eu falo isso de forma literal, não estou falando de forma figurada, não. Você sentar na sua mesa e Jesus sentar lá com você. Enquanto você come, Jesus está lá do lado, lá. E você falando: obrigado, Jesus.
O Senhor está aqui. E foi o Senhor que colocou isso na minha mesa. Foi o Senhor que me proveu deste pão, deste alimento, Senhor. E aí quando você for lá para a sua cama e que de repente os problemas ali baterem a porta do teu coração e querer perturbar o teu sono, e você olhar para o lado e ver Jesus lá do teu lado, com você, porque você entrou num relacionamento com Jesus, e aí quando você olha para Jesus, não tem outra coisa a você fazer, eu vou dormir, porque o Senhor está comigo, e não tem nada que possa tirar o meu sono, eu vou dormir, porque eu sei que o Senhor está comigo. O salmista Davi, no Salmo 23, falou isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E ele termina o salmo dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. O Senhor estará com você quando você nesta noite dizer: Senhor, eu quero ter uma aliança real com o Senhor, eu não me aparto do Senhor, eu não quero outra coisa a não ser estar com o Senhor, independente do momento da minha vida. Senhor, o que eu quero é ter um relacionamento íntimo contigo. Senhor, me perdoa se por acaso eu perdi o foco, perdi a visão, e andei no meu natural, e andei pelos caminhos que eu achava que eu deveria caminhar. Mas Deus, eu quero estar em intimidade com o Senhor, e conhecer o Senhor, e receber as revelações que o Senhor tem no meu coração. Querido irmão, isso não é para alguns, isso é para você também. Às vezes nós achamos que isso é para A, para B, para C, mas Deus quer se revelar a você. Deus quer ter sonho, quer dar sonhos espirituais a você, sonhos proféticos. Deus quer se revelar da sua glória para você. Basta você dizer: Deus, eu quero viver isso. Eu não me conformo com uma vida espiritual medíocre, vazia, sem conhecer o Senhor. Eu quero conhecê-lo. E aí o Senhor vai se revelar a você, e você vai experimentar o que o Senhor tem para a tua vida. Se coloque de pé nesta noite, querido. Eu queria nesta noite fazer um convite, dois. Primeiro convite, eu queria convidar você que quer sair do natural e entrar numa dimensão do Espírito para experimentar o que o Senhor tem para a tua vida. Se você não fala isso, você tem que tomar a decisão por empolgação. A palavra do Senhor falou comigo e eu quero experimentar isso. Eu sei que os milagres aconteceram no tempo da Bíblia, acontecem nos dias atuais, e eu quero experimentar isso. Eu quero ser bênção de Deus. Se você quer, eu queria convidar você a estar aqui na frente. Eu até convidar o pastor de volta para me ajudar aqui a orar nesta noite. Quem assim deseja de ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, de experimentar algo de especial, Deus nesta noite convida e abre a você esta oportunidade. Chegou o momento de tomarmos uma decisão na nossa vida. A sociedade em que nós vivemos está clamando por votos que possam ser a voz de Deus. E Deus quer usar você. Deus quer usar a tua vida, querido irmão. Nesta noite o Senhor convida você a passar desse relacionamento superficial para conhecer o Senhor na sua intimidade. Eu quero, como o profeta do Senhor, dizer que nesta noite vocês que tomam esta decisão, Deus vai se revelar a vocês. Talvez você não vai dormir, mas não porque algo perturba o teu sono, mas é porque a presença do Senhor fortemente alcançará a tua vida e você não quer fechar nem os teus olhos, porque você quer experimentar o que Deus tem para a sua vida. Deus, nesta noite, chama vocês para uma intimidade, para sentar-se à mesa. Chega de ficar de lá e ver A, B, C sendo usado e eu não. Por que esse, por que aquele, por que eu não? Porque você ainda não tinha tomado essa decisão.
Mas nesta noite o Senhor derramará do seu Espírito sobre vocês. O ministério será ministrado sobre a vida de vocês. Vocês sairão daqui com um propósito firme no Senhor e serão bênção nas mãos do Senhor. Vamos orar por esses que estão aqui, em nome de Jesus. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor alcance estas vidas que têm nesta noite atentado para a tua palavra, Pai. Senhor, pois o que o Senhor ministrou no nosso coração, Pai, uma palavra simples, mas falou a corações aqui, Senhor. Deus, nesta noite, move o coração dos teus filhos para este relacionamento de intimidade. Ó Deus, esses que nesta noite fazem compromisso com o Senhor diante da tua igreja, que o Senhor os envolva com o teu Espírito, que o Senhor se revele a eles e que eles possam experimentar, Senhor, o que é ter um relacionamento pessoal com o Senhor, o que é ter um relacionamento real contigo, Pai. Senhor, faz uso da vida deles, Senhor. Pai querido, que eles sejam as tuas mãos, que eles sejam os teus olhos, que eles sejam os teus pés, que eles sejam, Senhor, a tua boca, para neste tempo presente, Senhor, ministrarem, Senhor, a tua palavra e manifestar o teu reino sobre a face da terra onde eles estiverem. Pai, lá no serviço dele, usa, Senhor, a vida deles. Que eles sejam luz lá, Pai. Que eles sejam uma voz profética lá no lar, Senhor, naqueles que ainda não são alcançados, que o Senhor use a vida deles para alcançar os seus familiares. Meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, nós pedimos em favor da Unifad também, Senhor. Nós precisamos a cada dia viver esse relacionamento íntimo com o Senhor. Pai, nós não queremos ficar à mercê de nada do que o Senhor tem para nós. Pai, nós queremos, Senhor, das dons do teu Espírito. Nós queremos, Pai, ser usados por Ti, para que o Teu nome, e somente o Teu nome, seja glorificado, ó Deus. E isso, Senhor, nós oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus, e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.